Hoje vamos falar de um tema completamente novo, inédito, que vocês nunca discutiram antes. Aborto. Então, o aborto é um tema polêmico que todo mundo, até o Papa, literalmente já deu sua opinião sobre o assunto, menos eu. E já estava passando da hora, né? Vamos lá? A discussão geral sobre o aborto está dividida em dois grandes grupos que se auto-intitulam pró-vida e pró-escolha, onde basicamente o grupo pró-vida diz que o aborto deve ser proibido em qualquer situação porque a vida é mais valiosa, e o grupo pró-escolha diz que o aborto deve ser permitido porque a escolha pertence à mulher. E só para não ser clichê, eu vou começar concordando com um argumento muito forte dos pró-vida. Diz aí, Celestino. Esses satânicos defensores do aborto são uns hereges. Eles não querem enxergar que o bebê também é um ser vivo. Pois é, eu concordo plenamente. Um bebê também é um ser vivo e deve ter sua vida protegida. Ainda bem que a gente não está discutindo assassinato de bebê, né? Pois é, gente, a primeira coisa que a gente precisa ser honesto nessa discussão é dar nome aos bois, tá? Um bebê é um bebê. Um feto é um feto, uma criança é uma criança, um adulto é um adulto, um esqueleto é um esqueleto. Tá? Apesar de todos serem estágios do desenvolvimento humano, se você não chama isso aqui de bebê, você também não pode chamar isso aqui de bebê. Senão a discussão fica desonesta. Tá certo? Pois é, esse é o grande ponto da discussão e, de novo, a gente tem que pensar na palavra que a gente está usando. A vida não começa na concepção, a vida começa antes da concepção. Tá? Você pode considerar que um óvulo é uma coisa viva. E você pode considerar que um espermatozoide também é uma coisa viva. A questão aqui não é a gente discutir onde a vida começa. É a gente discutir onde a pessoa começa. Onde aquilo que está dentro da barriga da mulher deixa de ser um amontoado de células e passa a ser um ser humano. E o que define uma pessoa, um ser humano? É a personalidade. E para ter personalidade você tem que ter capacidade de pensar, de sentir, você tem que ter algum nível de consciência, você tem que ter alguma forma de pensamento. Senão você cai na mesma condição de uma pessoa com morte encefálica ou de um feto anencéfalo. Você é um corpo que não tem pensamento, não tem consciência, não tem alma, entre aspas, tá? E a menos que você acredite em alguma coisa mágica, você vai concordar comigo que sem cérebro não é possível a gente ter consciência, pensamento, dor, vontades, desejos, enfim, ainda que a nível rudimentar. Por volta da 12ª semana de gravidez é quando o feto começa a desenvolver o sistema nervoso central. Antes disso ele não tem nada. Nesse momento, muito provavelmente o feto ainda não tem nenhum tipo de raciocínio, ainda não tem nenhum tipo de consciência, ainda não tem nenhum tipo de sentido ou de sentimento, ainda está em formação, mas pelo bem da dúvida, pelo bem da segurança, a gente já pode considerar que a partir desse momento é possível que ele tenha, de forma rudimentar, de forma primária, algum tipo desses sentimentos ou dessas capacidades. E é por isso que algumas pessoas, e eu estou dentro delas, consideram que é aceitável que até a 12ª semana a decisão do aborto seja uma decisão exclusiva da mãe. Porque aquilo que está dentro dela ainda não pode ser considerado uma pessoa. É algo que pode um dia vir a ser uma pessoa, assim como um espermatozoide, assim como um óvulo. Então até essa 12ª semana a gente pode considerar isso, o aborto, como um método contraceptivo. A partir desse ponto, aí a gente já pode considerar que estamos falando sobre outra pessoa, sobre outra vida, outro ser humano, outra personalidade que está dependendo daquela mãe. Aí já vai entrar em um debate ético, sabe? E aí eu tenho uma tendência a concordar com quem é a favor da proibição do aborto a partir da 12ª semana. Mas até lá, o único argumento que pode existir a favor de se proibir o aborto é argumento religioso, é de superstição, o mesmo tipo de raciocínio que quer proibir a camisinha. Só precisa de um motivo para te dizer que o aborto é errado, porque Jesus não gosta. Isso é motivo mais do que suficiente, não precisa mais nada. Cuidado com essa frase que eu vou dizer agora, que vai parecer ofensiva, mas não é essa a intenção. Se Jesus gosta ou não gosta, é um problema exclusivamente seu.
Nós vivemos num país laico, a opinião de Jesus é uma questão de crença religiosa, tá? É um direito que você tem acreditar nisso, é uma opção sua acreditar, é um direito completamente seu de acreditar nisso. Você pode fazer o que você quiser, você é completamente livre para não abortar. Ninguém está aqui defendendo a obrigação do aborto, a gente está defendendo a permissão do aborto. Mas você não tem o direito de impor a sua crença sobre o direito de outras pessoas. Você não tem o direito de retirar direitos de outras pessoas por causa da sua crença, que não necessariamente é a mesma crença dela. Se as pessoas tivessem responsabilidade, não tinha necessidade de conversinha de aborto. Na hora de fazer foi bom, né? Agora aguenta as consequências, ué. Esse argumento é duplamente idiota. Primeiro, a gravidez pode realmente ter sido um acidente. Tem milhares de possibilidades de métodos contraceptivos falharem. Isso de forma nenhuma valida esse argumento imbecil. E segundo, mesmo se não tivesse sido acidente, mesmo se tivesse sido irresponsabilidade, mesmo se tivesse sido calor do momento ou qualquer coisa, quem te dá o direito de decidir que a pessoa não pode corrigir um erro? Quer dizer agora que se alguém for atropelado na rua e se tiver atravessado sem olhar, a gente tem que deixar ele morrer? Ou se a pessoa dá um infarto e aí o médico descobre que ela comia muita carne de porco, então ele tem que deixar a pessoa morrer também? Ou se você tropeça e bate a cabeça no meio-fio, ninguém vai te atender, porque quem mandou você ser idiota e não andar onde está olhando? É muito fácil ser a favor do aborto agora que você já nasceu. Queria ver se sua mãe tivesse resolvido te abortar, o que você ia achar? Essa é a mesma boboseira que eu respondi na questão do ter filhos ou não. Se a minha mãe tivesse escolhido me abortar, eu não teria nascido. Eu não estaria aqui para achar bom ou ruim. O Venceslau Clodesvaldson, o meu terceiro irmão que eu nunca tive, por exemplo, ele nunca achou nada de não ter nascido. Porque ele não nasceu para achar. Você acha que as pessoas devem ser obrigadas a fazer sexo o tempo todo? Porque afinal de contas, se a sua mãe não tivesse feito sexo, você não teria nascido? Você acha que todas as mulheres deviam ser obrigadas a ter filhos sem parar, uma gravidez atrás da outra, porque a gente está tirando oportunidades de pessoas de nascer? Não, né? Então por que você acha que nesse caso esse argumento presta para alguma coisa? Bom, gente, é isso. Tá aí a minha opinião sobre aborto, para quem queria. Eu vou ficando por aqui. Obrigado e até a próxima. Lá vai ser herege querendo falar de coisa que não entende, tá? Eu já vou... Ele ainda não tem nenhum tipo de pensamento, ainda não tem nenhum tipo de raciocínio, ainda não tem nenhum tipo... Fuck! Porque você sabe, né? Se a mãe do Beethoven tivesse resolvido abortar ele... Além do que, se você acredita em Jesus, você provavelmente também acredita em livre-arbítrio, né? Então você proibindo a pessoa de fazer isso, você está tirando o livre-arbítrio dela de arcar com as consequências dos seus atos.